Nós estamos sempre recomeçando. A cada ano a gente inicia trabalho na igreja, trabalho na vida. E cada vez que vira o ano, cada vez que voltamos das férias, a gente fica pensando em recomeço, ou para alguns, tudo de novo. Ah, que canseiro, tudo de novo. Começou tudo, e até final, até vir as festas de novo, até dezembro vai demorar de novo para outra farra. O povo já está pensando na farra do final do ano. Ah, agora vai demorar de novo, tem que trabalhar tudo, muito imposto para pagar durante o ano, quantas lutas. E a gente fica pensando, recomeçar o quê, para quê? O que a gente vai fazer nesse ano? Qual vai ser a alegria? Será que tem alegria para contar? E a vida cristã, hoje cedo nós falamos sobre a alegria da vida cristã, a alegria da salvação. O crente tem que ser feliz, tem que ser alegre, porque ele tem Deus no seu coração, tem Deus na sua vida, e ele não pode nem mesmo murmurar, porque para Deus murmuração é pecado. E murmurar por quê? Se ele tem tudo em suas mãos. Basta crer. E o mundo pensa o ano, pensa a vida, baseado no trabalho, na rotina, baseado no sustento. Alguns, de uma maneira até muito bonita, falam que vive para a família. Eu vivo para a família. Eu pergunto, você vive para quê? Qual a tua motivação de acordar de manhã, abrir os olhos e viver? Para qual propósito? Você sabe que as pessoas que entram em profunda depressão, o motivo é esse, não tem motivo para viver. A depressão é essa, perdeu a alegria, perdeu o motivo de recomeçar um ano, perdeu o motivo de acordar. Acordar para quê? Eu quero morrer. Eu não quero acordar, eu quero que seja não um sono de um dia, mas que seja um sono contínuo. Então eu preciso morrer, porque eu não acordar. Não quero viver mais esta realidade, acabou a alegria. Por que estamos aqui? Estamos aqui por um propósito de vida, um propósito como igreja. Por que a igreja está aqui? Por que voltar mais uma vez no domingo? De manhã, noite, quarta-feira, nos programas da igreja. Em breve retornaremos com o nosso GE, com a nossa célula, né? Se eu não me engano, vai para o dia 22, depois nossa Jaci me ajuda a lembrar. Segunda-feira, dia 22, retornaremos, Jaci confirma para mim. E eu entendo pela palavra de Deus que o nosso maior propósito de vida, como povo de Deus, e eu vou considerar você como filho e filha de Deus, igreja do Senhor, povo de Deus, que os maiores, ou se juntar aqui num misturadão abençoado, o maior propósito da vida do cristão é servir a Deus, adorar a Deus e amar a Deus e amar o seu irmão. Amar a Deus e o seu irmão, servir a Deus e adorar a Deus. A nossa tradição reformada, junto com o catecismo, a confissão de fé de Westminster, tem lá, por que o homem existe? E desde os pequenininhos na escola dominical aprendemos, para adorá-lo e gozá-lo para sempre. O homem existe para adorar a Deus, servir a Deus, e junto com amar a Deus, amar o próximo, porque se você não ama o próximo, como vai amar a Deus? Para amar a Deus, servir a Deus, adorar, nós temos algo importante nisso. Queremos amar, queremos servir, queremos cumprir este propósito de Deus. Só que isso não se faz apenas um dia. Eu não amo a Deus um único dia. Eu não adoro a Deus um único dia. Eu não sirvo a Deus um único dia e cumpri a missão da minha vida. Cumpri o propósito da minha vida. Mas o nosso propósito de vida é fazermos tudo isso durante toda a vida. Nós temos que amar a Deus, servir a Deus
junto, servir e amar a Deus, estendendo ao nosso próximo, e adorar a Deus, não adorar o próximo, somente a Deus. Os dois primeiros se estendem ao irmão, ao inimigo, servir e amar. E o terceiro, adorar a Deus. Isso se estende por toda a nossa vida. E esse estender por toda a nossa vida acontece através da fidelidade a Deus. Esta manutenção desta adoração, desses verbos amar, servir e adorar, são mantidos na nossa vida pela fidelidade. Vamos ver no livro do Apocalipse, fácil de abrir, o último livro da tua Bíblia, bate de trás para frente assim, capítulo 3, a partir do verso de número 7, o texto que fala, o anjo Cristo falando a João na ilha de Pátimos, sobre as igrejas, e aqui a carta à igreja em Filadélfia. Os textos seguintes, capítulo 2 e 3, as cartas às igrejas do Apocalipse, e aqui a igreja em Filadélfia. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. O que Cristo fala a respeito desta amada igreja? Estas coisas diz o Senhor, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Continua. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer o que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Amém? Até a primeira parte do verso de número 12. Irmãos, Jesus fala a esta igreja de Filadélfia, e nós vamos nos ater especialmente na segunda parte do verso 8, que Deus fala a essa igreja, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Após cada cristão, eu e você, recebermos o amor de Deus Salvador, a graça salvadora, reconhecermos e cremos que o nosso nome foi escrito no livro da vida, é preciso mantermos fiéis a esta palavra de salvação. Preciso amar a Deus. Quantas vezes? Preciso perdoar o próximo. Quantas vezes? Preciso amar o meu próximo. Preciso servir ao meu irmão. Quantas vezes? Preciso adorar a Deus. Quantas vezes? Eu lhe pergunto. Nós gostamos de falar da fidelidade de Deus.
E eu, volta e meia, falo nessa perspectiva. Falar do amor de Deus e da fidelidade de Deus é fácil. Eu não gosto nem de pregar muito sobre esse assunto. Porque é como chover no molhado e dizer, Jesus te ama, eu sei. Não sou contra isso, muito pelo contrário. Eu sei que Deus me ama e sei que Deus te ama. Saiba disso. Porém, a gente tem consciência disso, facilmente. Eu sei que Deus me ama e sei que Deus é fiel a mim. E o que vale a nós, como igreja, pensarmos, refletirmos e sermos cobrados pelo pastor, pela palavra, pelo incomodar do Espírito Santo, é o quanto eu amo a Deus agora. É o quanto eu sou fiel a Deus. Porque basta eu saber uma única vez que Deus me ama. Isso muda a minha vida. Amém? Saber que Jesus te ama uma única vez, basta. E Ele vai continuar me amando a vida toda, por toda a eternidade. Ele já me amou na eternidade passada e continuará me amando sempre. Jesus sempre me amou e sempre vai me amar. Isso não há dúvida, isso é fato, isso é bíblico. Deus me amou e te amou antes da fundação do mundo. Deus morreu por nós pecadores, nós mortos em nossos delitos e nossos pecados. Deus amou a gente podre, fedido, pecador, devedor. Nós nos entregamos a Ele, Ele nos amou, Ele veio até nós, nos perdoou, nos lavou, nos purificou. Nós sabemos disso, isso é fato e isso é eterno. Eu lhe pergunto, e você? Filadélfia significa aquele que ama o seu irmão. Diz a história que Átalo amou tanto o seu irmão Eumenes. Esses gregos, essas coisas, tem uns nomes malucos, né? Átalo e Eumenes. Átalo amou tanto o seu irmão Eumenes que ele passou a ser chamado Filadelfos, ou seja, aquele que amava muito o seu irmão. Consequentemente, aquela cidade passou a ser chamada de Filadélfia, pelo impacto da história de Átalo e Eumenes. O próprio Cristo declarou o seu amor àquela igreja, a uma igreja que amava, e uma igreja que Cristo disse, no verso 9, que reconhecia, e reconhece que eu amei. Final do verso 9. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus ama o teu povo e a tua igreja. O próprio Cristo declarou o seu amor à igreja. A igreja de Filadélfia tinha um propósito de vida. Falando agora como igreja. Uma igreja que tinha um propósito para viver. E essa palavra virou moda, muitos livros escritos com propósito. Uma vida com propósito, uma igreja com propósito. Uma igreja sem propósito, que alguns propósitos também não deve ter. Outros devem buscar. E qual era o propósito de vida da igreja de Filadélfia? Guardar a palavra e não negar o nome do Senhor Jesus. Ser uma igreja com propósito de ser fiel à palavra de Deus e ao nome do Senhor Jesus. Um propósito de fidelidade à palavra escrita. E não negar o nome de Jesus por nada. Como que era essa igreja? Uma igreja que seguia a palavra. E se era fiel à palavra, eu vou ser fiel a uma coisa que eu conheço. A uma coisa que eu amo, a uma coisa que eu aprecio. Eu vou ser fiel a quê? A Bíblia, mas a Bíblia é fechada? Eu digo que Bíblia fechada não serve para muita coisa. Bíblia fechada, gente, é como qualquer livro. Já escutei histórias de muito maconheiro fumando maconha com folha de Bíblia.
porque ela é fininha como seda. Mas não é para isso que serve. Folha é papel, né? Serve até para fazer baseado. Não é para isso. Ele não é assim que Filadélfia usava a palavra de Deus, o texto dos profetas do Antigo Testamento. Não é para isso que serve a Bíblia, não é para ficar fechada. Mas ela amava a lei, os preceitos, amava ouvir a palavra de Deus e a obedecer. O amor não é um livro de papel. O amor que ela tinha não é pelo escrito, pelo texto, pela capa, pela minha Bíblia jovem, minha Bíblia teen, a minha Bíblia da IPI, a minha Bíblia com inário. Não é a Bíblia, é o livro impresso. O que diz o nosso texto? Leia: que guardaste a minha palavra. Guardar, no coração, no peito, na mente. Não é guardar a minha palavra lá na escrivaninha, na prateleira. Guarda lá na estante. É assim que guarda a palavra. É disso que Cristo quer dizer e referir. Vocês são muito bons bibliotecários. Guardam muito bem o livro. Muito bons escribas. Guardam as escrituras. É isso que Jesus quer dizer? Guardar o livro, guardar a palavra, é ser bibliotecário? Não. Mas ser guardadores na mente e no coração. Por isso o pastor aprecia tanto que nossas crianças recitem, declamem versículos na escola dominical para guardar na mente e no coração. Lamento de não ter feito isso muito na pequena idade. Ser fiel à palavra e à pessoa de Cristo. Como eu disse no início, a fidelidade de Deus é comum. É fácil falarmos, é bom crermos, é confortante. Jesus me ama, Jesus é fiel a mim, Jesus é fiel a você. É gostoso ouvir esse sermão. Eu creio nele, eu creio nessa palavra, ela é verdadeira e ela é poderosa. Mas eu quero falar e desafiar a igreja a ser mais fiel a Deus. A guardar a palavra no vosso coração, ser fiel a ela e ao nome do Senhor Jesus. O que é ser fiel ao nome de Jesus? Tem muita gente que se declara cristão. E o que é ser fiel? É dizer que é crente. O que é fiel ao nome de Jesus? É não envergonhar o nome de Jesus. Dar um bom testemunho e viver a palavra que aprendeu. O que é viver a palavra? Tudo que ela nos ensina. A palavra nos ensina sobre louvor. Louve a Deus. Iniciamos o culto com o Salmo 100. Celebrai ao Senhor com alegria. Celebrar, louvar, adorar. Celebrar com júbilo ao Senhor, né? Olha eu falando verso errado. Oh, Jesus da glória. Vocês nem fizeram careta. O que fez? Irmãos, cumprir, ser fiel a Deus, e eu gosto de pensar que tem muita gente que pensa que servir a Jesus e ser cristão é ser a igreja do deixar de fazer. Deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, e é verdade. Ser cristão, a gente deixa de fazer muita coisa, a começar, deixar de pecar o máximo possível. Ser cristão, servir a Deus, é correr do pecado e correr para Deus. Fugir do inimigo, fugir do pecado e correr em direção a Deus. Isso é ser um coração cristão genuíno.
Ser fiel e compromissado com a palavra é obedecer a essa palavra. Palavra de amor. A palavra nos ensina a amar a Deus e amar ao próximo. A palavra nos ensina a adorar, nos ensina a orar. A vida cristã é feita de muitos verbos: amar, orar, celebrar, cantar, amar. Né? E a fidelidade que Deus nos pede, e que a igreja de Filadélfia nos ensina, é manter isso até o fim. Manter tudo isso. Um time de futebol quer chegar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, quer ganhar um título, mas muitos ganharam títulos e depois sucumbiram. Artistas querem a fama, chegam lá, mas depois fez sucesso de uma música. Tem muito banda e cantor de uma música só, né? Fez sucesso lá em cima, depois sumiu, nunca mais, nem na rádio toca. Vida cristã não é que nem estrelismo imediato e depois some. Ah, eu já fui evangélico. Eu detesto essa frase. Ah, eu já fui daquela igreja. Essa pessoa não é crente. Quem diz assim: pastor, eu já fui da sua igreja, eu falei: então se converte direito, porque você não é crente. Pastor, eu já fui evangélico. Nossa, horrível essa frase, horrível. Pastor, eu me converti ao Senhor Jesus. Essa frase não tem um negativo dela, o inverso dela. Expressa a frase: eu me converti a Cristo. Qual que é o inverso dela? O inverso da outra frase: pastor, eu era da sua igreja, agora não sou mais. Esse é o inverso, esse é o negativo. Pastor, eu já fui evangélico, agora não sou mais. Pastor, eu me converti a Cristo, agora eu desconverti, agora não sou mais cristão. Ah, meu irmão, eu não acredito que isso seja possível. Aquele que experimentou da glória de Deus, do amor e do poder de Deus, quero ver ele voltar para o lamaçal do pecado. Quem experimentou do amor de Deus, do toque do Espírito Santo, eu não acredito que esse queira voltar para o chiqueiro. Até porque a nossa teologia nos ensina que aonde habita o Espírito Santo, dele, o Espírito de Deus, faz morada eterna e não passageira. Não tem como Deus desbatizar alguém no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Alguém que recebe o Espírito Santo de Deus. E no Antigo Testamento, era essa a maneira da qual Deus agia. O Espírito de Deus vinha sobre o profeta, principalmente no período dos juízes. E depois Deus retirava o agir, a ação de Deus, a revelação de Deus. Depois, os períodos, Deus vai trabalhando de um modo diferente. Quando você não ouve, você ouve no Velho Testamento, e Deus estava com ele, Deus abençoou, o Espírito de Deus estava com ele, e depois não estava mais. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo vem para fazer morada no meu e no teu coração. Ele não vem morar de aluguel, ele vem fazer morada eterna. Isto é fidelidade de Deus. A igreja fiel se mantém conhecedora da palavra
e fiel ao nome de Jesus, não negando Ele por nada. Possível negar a Cristo, pastor? É possível. É possível um cristão negar a Cristo. Talvez ele não negue com sua própria boca, é difícil alguém falar ou blasfemar contra Jesus, sendo ele um cristão, né? Vai falar mal do seu próprio Senhor. Mas o cristão nega, como Pedro negou, como muitos hoje negam. E talvez o negam não tanto falando, verbalmente expressando algo contra a pessoa de Cristo, mas eu creio que o cristão muito mais peca hoje e nega Cristo pela omissão. Muitos pensam no pecado de agir. Você pergunta para alguém, e eu fiz essa pergunta essa semana para uma pessoa: Deus está contente contigo? Eu gosto quando eu faço evangelismo, eu pergunto duas coisas. Como você está com Deus? A pessoa falou: estou bem. Mancleide vai lembrar da visita, né, Mancleide? Como você está com Deus? O que a pessoa responde? Estou bem. Faço minhas orações, eu rezo, um Pai Nosso. Sempre fala que está 10. Aí eu pergunto o inverso: Deus está feliz com você? A pessoa respondeu: estou bem, tá, Deus está feliz comigo. Mas por que Deus está feliz comigo? Porque eu não mato, não roubo, não fumo, prostituo, não faço nada disso. Foi essa mesma pergunta que Jesus fez para o jovem rico. Você está obedecendo os mandamentos muito bem. Mas eu quero saber do fundo do teu coração. E eu gosto de fazer uma pergunta. Se você tem obedecido a Deus em não fazer algumas coisas, e parabéns por isso, eu te pergunto: você tem feito tantas outras? O que você tem feito por aquele que você diz ser o seu Senhor? A gente o nega simplesmente não obedecendo ao chamado, não obedecendo ao ide. Não é que você fez algo de errado, é que você não fez o certo. E isso também é negar a Cristo. Quando Deus nos pede algo e nós não fazemos, nós estamos negando a sua voz, negando a sua palavra. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aí você fala: não, a minha Netflix é muito gostosa, deixa eu com a minha internet, coisa que eu fiz bastante nessas férias. Estou falando do que eu gosto. Não sei se você gosta tanto quanto eu. É bom demais assistir uma série, um filmezinho, na sua sala, no seu conforto. E quando Deus fala: sai, vai, aí você fala: mas aqui tão bom. O que é mais importante para você? Estar cumprindo neste ano de 2018 o propósito de Deus para a tua vida, amar, adorar, servir a Deus, amar e servir ao seu próximo, ou amar a si mesmo, servir a si mesmo e talvez adorar a si mesmo, fazendo apenas as suas vontades e os seus próprios prazeres. Não cumprir o amor, o adorar, o servir, o louvar e o orar, não cumprir a vontade e o propósito de Deus para a sua vida, também é negar a Cristo e a sua palavra. No verso de número 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Se a igreja é você, igreja sou eu, igreja somos nós. Igreja não só instituição, mas muito mais, igreja são pessoas, é um aglomerado de crente.
Igreja é você na sua individualidade, lá com o seu patrão, com o seu funcionário, com o seu amigo de serviço, com o seu vizinho, com o seu parente. Você é igreja. Porque quando você abençoa alguém, a gente colhe os frutos aqui e batiza essa pessoa. Quando você evangeliza alguém lá na sua casa, no seu vizinho, na sua escola, a gente como igreja colhe os frutos aqui, batizando. Mas se você envergonha o nome de Cristo na sua casa, no seu trabalho, a gente colhe os frutos aqui, com os bancos vazios. Porque essa pessoa não vem para cá. Ou aliás, mais um que pode sair. No verso 10 diz que, porque guardaste a palavra na minha perseverança, também eu o guardarei na hora da provação, disse Jesus. Jesus promete para você, meu irmão e minha irmã, que guarda fielmente a tua palavra, e não nega o nome de Cristo, mas o obedece. Isso eu não digo, a palavra não diz para o final dos tempos, para a parousia, para o dia do julgamento final. Ele está dizendo para a igreja hoje. Não é que nos vai guardar na eternidade nos céus, te guardará hoje, porque diz no dia, na hora da provação. E a gente não vai sofrer provação no céu. E no dia da hora do julgamento final não é mais provação, porque já é o resultado final, já é o fim. A provação a gente passa agora, a prova a gente passa agora, no final a gente só pega a nota, o resultado. Prova é agora, resultado é no final. Aceita Jesus agora e os céus será teu. Jesus promete que aquele que guarda a sua palavra, eu guardarei no dia da provação. Jesus quer ser o seu Senhor hoje, ser o seu guardador. O trabalho que Deus tem dado a mim, alguns pastores da nossa cidade, indo toda semana orar com nossos policiais, PMs, tem nos dado um olhar sobre esses profissionais com o ministério PMs de Cristo em todo o estado de São Paulo. E numa escala, eu estou todo pastor roda, né, na escala, 2 vezes por mês cada pastor vai lá. E assim, todos os pastores que fazem parte desse projeto. E aí essa palavra guardador, guarda, vigia, sempre tem estado na nossa mente. E dias atrás eu falei com eles, a profissão de vocês é guardar a mim como cidadão, eu sou civil. E quem os guarda? Vocês me guardam. E eu quis provocá-los, dizendo, quem os guarda? Quando você vai, mesmo armado, enfrentar uma ocorrência com um criminoso armado, quem os livra da bala? O seu colete, capacete, a sua destreza, a sua habilidade. Quem os guarda? Irmãos, Deus é o nosso guardador e o guardador dos guardas. Amém? Temos falado e pregado a eles. Confia em Deus. Enquanto a viatura está indo no caminho, vai orando, Deus, faz alguma coisa, livra, que eu chegue lá, já chegue tudo apaziguado. Vai fazendo o teu trabalho antes do meu.
Creia no Senhor, porque vocês são limitados assim como nós somos. Deus é o nosso guardador dia e noite. E gosto do salmo: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro, o meu guardador, vem lá dos montes, que é o Senhor, o Deus dos céus e da terra. E no verso 12 termina: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Que coluna é essa? Filadélfia é uma cidade onde teve muitos problemas com terremotos. Uma cidade onde enfrentou muitos terremotos. E nos anos chegou a ser muito devastada por esses terremotos. Quase nada parou em pé. E aqui João está dizendo, lá por volta do ano, acho que 17, alguma coisa assim, depois de Cristo. E as pessoas foram morar ao redor das ruínas. Um lugar onde parava de tremer. E eles tinham esse conhecimento. Ruínas, colunas, que ficaram em pé, algumas delas ficaram em pé. Os irmãos que lá já estiveram nas terras antigas, viram muitas colunas em pé, muitas no chão. E essa cena eles tinham em mente. E aqui Jesus fala a João: então eu vou fazer vocês, povo de Filadélfia, uma coluna no santuário de Deus, e daí vocês nunca irão cair, vocês não serão retirados. Essa é a palavra da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não se discute, porém, e a sua, como está? Deus é fiel, e você?